E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de algoritmo, vamos falar sobre os comandos de entrada e saída, sua importância, vamos focar um pouquinho nos exemplos utilizando a linguagem de programação para demonstrar a utilização desses comandos, principalmente quando a gente quer manter uma interatividade da forma correta com os usuários finais, né? Que são justamente aqueles usuários que vão manipular os sistemas que nós vamos futuramente desenvolver, ok? Então vamos lá conhecer um pouquinho dos conceitos. Então, pessoal, a partir desse momento, com os comandos de entrada e saída, a gente vai manter uma certa comunicação com o nosso usuário final. O usuário final, entendam que é aquela pessoa, né, leiga, que não é desenvolvedora, não foi desenvolvedor do processo, né, mas é a pessoa que vai utilizar o sistema que vai ser desenvolvido. Então, toda forma de programação, toda forma de interatividade com o meu usuário, eu preciso deixar as instruções de forma clara, para que ele forneça para mim os dados da sua natureza correta. Se eu quero que o usuário forneça, por exemplo, a sua idade, eu tenho que dizer e orientar muito bem o usuário, a partir desses comandos que nós vamos conhecer, que o usuário deve fornecer a idade. Okay? Então não adianta deixar um cursor ou deixar um campo do tipo texto ativo para o meu usuário se eu não tenho qualquer outra instrução que oriente o que ele deve colocar ali e poder, né, para poder depois ser processado pelo sistema de vocês. Okay? Bom, nesse momento a gente vai estar trabalhando um pouco com os conceitos de comando de entrada e saída na sua forma algorítmica. Tá? Quando a gente passa por uma linguagem de programação, cada linguagem possui a sua sintaxe própria de especificação desses parâmetros. Okay? Nesse momento, eu não vou me apegar à sintaxe de nenhuma linguagem. Eu vou me pegar a essência e o conceito de se trabalhar com esses elementos. Okay? Bom, a ideia aqui é trabalhar inicialmente com meus comandos de entrada. O que é um comando de entrada? O comando de entrada vai ser uma instrução que vai receber um determinado dado. Okay? E esse dado pode vir através de um usuário final inserindo e apertando a tecla Enter, pode vir através de um sensor, pode vir através de uma consulta a um banco de dados, enfim. De alguma forma, esse dado está entrando para o sistema de vocês. E esse comando ele tem a responsabilidade de capturar essa informação após a confirmação dela, okay? E armazenar esse dado em uma variável. Então, assim, a partir do momento que eu já tenho um sistema todo idealizado, eu preciso saber quais são as variáveis que vão ser utilizadas para realizar essa, digamos assim, esse armazenamento dos dados que vão ser, né, informados por um usuário final, ok? Bom, aí dependendo da literatura, a gente pode ter verbos diferentes, tá? Nós aqui vamos padronizar esse comando, né, o comando de entrada de dados, com o verbo ler. No caso, a gente vai utilizar leia, ok? Então, a sintaxe vai ser para a gente o seguinte, vai ser leia e a lista de entrada. Entre parênteses, essa lista de entrada. Bom, essa lista de entrada são as variáveis que vão receber as informações. Eu posso ter uma única variável ali dentro, sem problema nenhum, tá? Ler apenas o resultado informado para o usuário, um dado informado para o usuário de uma única variável, ou eu posso ter uma lista de variáveis para o usuário inserir para mim todas aquelas informações na sequência estabelecida aqui, ok? Então, assim, a partir do momento que eu estou interagindo com o meu usuário, eu já tenho agora um mecanismo onde o usuário ele vai fornecer para mim o dado. E a partir desse dado que vai ser fornecido, o comando leia vai capturar e armazenar em todas as variáveis ou na variável que estiver parametrizada nos seus parênteses, ok? Então vamos aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, um algoritmo soma, tá? Onde são especificados aqui três variáveis, uma variável A, uma variável B e uma variável soma, as três do tipo inteiro, ok? Quando eu tenho assim, isso aqui tá bem simples o código, tá? Pessoal, mas peraí, mas como é que o usuário vai enxergar isso daqui? A priori, a gente vamos entender o comando e depois a gente vai colocar as regras fundamentais para se utilizar isso com as boas práticas de programação, principalmente para facilitar a vida do usuário final, ok? Então, aqui é o seguinte, eu tenho uma instrução leia e entre parênteses eu tenho a variável A, que a gente vai chamar do argumento. Na segunda linha, eu tenho de novo a instrução leia, onde tem a variável B, tá? E embaixo eu tenho o quê? Eu tenho uma soma de A e B e o valor resultante dessa soma vai ser armazenado na variável soma. Então, assim, como é que ficaria isso daqui
quando um usuário, por exemplo, fosse utilizar um sistema dessa forma. Então, o que é que a gente teria aqui? A gente teria o comando leia, entre parênteses, a variável A. Isso para o usuário seria tipo o cursor, né, ali ativo, esperando que ele informasse algum dado. O usuário vai lá e digita, por exemplo, o número 3 e aperta Enter. Nesse momento, quando ele aperta Enter, ele está fazendo uma confirmação que aquele é o valor que ele quer que seja armazenado nessa primeira instrução. Então, esse valor 3 ele vai ser armazenado na variável A. Aí, logo em seguida, é executada a instrução seguinte, onde eu tenho de novo esse comando leia. E esse comando leia vai ficar aguardando o quê? O usuário informar o dado, o usuário vai informar, por exemplo, 7 e vai apertar o Enter. Então, o comando leia vai buscar o 7 e vai armazenar na variável B. E a partir daí eu vou ter essa soma. Isso internamente já vou ter a soma, onde eu vou pegar 3 mais 7, né? E esse resultado, o valor 10, vai ser armazenado na variável soma. Então, entenda o seguinte, toda vez que eu uso um comando de entrada, ele fica aguardando o valor, né, o dado e a sua confirmação para poder ser armazenado na variável. Se o usuário, por exemplo, não informar nada, o sistema vai ficar ativo ali até que ele informe. E eu estou falando assim, por exemplo, numa visão de modo terminal. Tá? Então vai ficar ali. Daqui a pouco eu vou fazer as representações e os testes com uma linguagem de programação para vocês verem a diferença quando a gente informa e quando o usuário, por exemplo, não informa nada e fica ali o programinha fica ativo até que o usuário informe alguma coisa. Okay? Mas em essência o comando leia faz isso. Eu poderia ter uma reestruturação dessas duas instruções leia. Eu poderia deixar apenas leia A, B. E o que seria isso para mim? O que iria significar para o computador? Que o usuário iria precisar informar dois números. Ele ia informar um valor A, por exemplo, né, tipo de novo 3, né, e depois ele precisaria informar um outro valor, o 7, e depois ele ia confirmar. Quando ele fizesse isso, esses dois valores, né, como se fossem dois argumentos, eles seriam passados diretamente e na sequência que a gente estabeleceu aqui. Se foi primeiro o número 3, então o número 3 ele vai ficar aqui para a variável A, né? E o número 7 ele seria armazenado aqui na variável B. Isso se a gente especificar em um único comando leia, ok? Então, assim, na essência o leia ele aguarda a informação. Então, ele é uma forma de aguardar a informação que o usuário final vai estar ali, né, dando para a gente, né, imputando no nosso sistema. Aí aqui é a alteração que eu acabei de citar para vocês. Aqui, se eu fosse fazer uma redução no meu código, né, eu poderia ter apenas um comando leia, né, e onde eu teria o A, B. Então, o usuário teria que informar dois números ao invés de um e confirmar. E assim, esses números serão passados para as variáveis e estariam disponíveis nas variáveis. Tá? Então, a partir desse momento, os números vão estar lá, os dados vão estar lá e eu posso fazer qualquer tipo de manipulação. Tá? Qualquer tipo de manipulação, seguindo, né, a ideia de construção de um código, sequencialidade das ideias, né, a organização, tá? Isso tudo é muito importante no momento de estar executando e solicitando dados do usuário para um posterior processamento, ok? Então o comando leia tem essa característica. A gente parte para outro comando, que esse comando é muito legal. O que esse comando faz? Ele é um comando que vocês conseguem, né, eu falo vocês, mas é o sistema, né, que foi programado por vocês, né, vocês conseguem enviar uma informação, um dado para o usuário, que a gente chama de printar um dado ou uma informação para o usuário na tela dele. Né? Até antes, no nosso exemplo passado, a gente não tinha isso. Então, assim, a gente está pressupondo que o usuário sabia o que tinha que informar ali, tá? Que seriam valores. Ele poderia, se ele colocasse um caractere, o código ia dar erro. Tá? Mas ali a gente estava considerando um cenário onde o usuário ele já sabia o que ele deveria colocar ali. Mas agora a gente vai considerar um cenário que nós devemos instruir o usuário de que informação, de que dado ele deve informar ou passar para o nosso sistema. Okay? Então agora a gente vai utilizar o comando escreva. O comando escreva ele tem esse objetivo. Tudo que tiver entre aspas, né? Lembrando que é um dado, apesar de estar ali dentro, parametrizado ali dentro, mas é um dado. E esse dado pode ser do tipo literal, pode ser do tipo numérico, né? Enfim. E o comando escreva tem essa responsabilidade de dar a resposta ou de informar o meu usuário. Eu poderia digitar assim na tela, escreva, digite sua idade e depois entrar com o comando leia para aguardar. Assim o usuário, quando se deparasse com isso, ele ia entender que ele primeiro iria precisar
ler o comando, né, a instrução do sistema, que estaria escrito lá, digite sua idade, para depois fornecer o dado correto. Então, a gente ali está agora preocupado como o usuário deve utilizar o sistema a partir das instruções que nós vamos estar dando para ele, né? As regras de como ele deve estar manipulando o sistema, ok? Bom, o comando escreva, ele não faz somente essa instrução. Eu posso devolver para o usuário o valor, por exemplo, daquele algoritmo passado. Digamos que ele sabe que tem que colocar 2 números, que é o mesmo algoritmo, né? É o algoritmo onde eu tenho aqui o leia A e o leia B, faz a operação matemática de adição e depois é armazenado na variável soma. E a partir dali eu tenho o quê? A partir dali eu tenho o resultado. Então, a partir dali, o resultado ele vai ser extraído, tá? Entre aspas, né? Que a variável não vai ficar sem valor nenhum, ela fica com valor, tá? E a partir dali, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para o usuário o conteúdo de uma variável. Muito cuidado aqui. Se eu quero mostrar o conteúdo de uma variável, a variável não fica entre aspas. Eu uso a variável diretamente lá. Se eu quero mostrar uma informação para o meu usuário, escrever um texto que vai orientar meu usuário, como é um texto, ele é do tipo literal. Então, eu coloco entre aspas para o meu usuário, ok? Se eu quero mostrar um texto e um conteúdo de uma variável, então eu devo fazer isso daí também. Eu vou colocar o texto, vírgula, a variável que eu estou utilizando, ok? Então, a gente vai ter sempre esse cuidado de estar trabalhando com o usuário para dar a melhor resposta para ele. Por exemplo, eu tenho uma variável do tipo time que recebeu, por exemplo, Flamengo. Okay? Onde eu tenho escreva, aí tá, percebam que está entre aspas, o melhor time do Rio de Janeiro é olha, o Flamengo, ele está armazenado na variável. Aqui eu quero fazer as duas coisas, eu quero mostrar um texto e eu quero mostrar, associado a esse texto, o conteúdo de uma variável. Aí eu uso o quê? Termino a minha aspas, faço o fechamento da minha aspas, vírgula, time, e depois o que é que eu faço? Eu como se fosse executar esse código para o usuário final e aparecer assim, ó, o melhor time do Rio de Janeiro é o Flamengo. Para o usuário final é transparente de onde vem esse dado. Importa que o dado venha correto para ele. Então, assim, para quem é o programador, para quem está do outro lado da cadeira, né, ou seja, fazendo, ou construindo, elaborando o código-fonte, tem que tomar muito cuidado da forma como vai trabalhar com essas orientações, com os textos que vão dar resposta de algum processamento para o usuário, e o usuário tem que entender muito bem o que deve ser informado dentro do sistema. Tá? Aí um ponto que eu quero aqui colocar para vocês. Como a gente está trabalhando ainda com o algoritmo, antes de entrar numa linguagem de programação, vamos utilizar no final de cada instrução, e existem exceções, tá? Existem exceções, o ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula. Bom, e assim, como é que isso aí funciona na prática? Tá? Como é que isso aí funciona na prática? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Só um instante. Deixa eu abrir aqui uma janelinha, ok? Então, bem aqui a gente tem a janela, né? Espero que todos estejam vendo aí. Bom, eu vou fazer um teste aqui, primeiramente usando o Python, tá? Então, deixa eu só dar uma limpada aqui no meu terminal, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó. Se eu chegasse para o usuário e fizesse somente aquela situação de que o usuário fosse informar alguma coisa, em Python teria mais ou menos assim, se fosse realmente a idade. Então, idade, né, ela vai receber o input, né, que é a informação que eu quero passar para o meu usuário, tá? E seria exatamente assim, ok? Seria isso aqui que ia acontecer para o meu usuário. Aí eu vou rodar isso daqui, tá? Olha, ignorando um pouco essa linha, que é uma linha de console, para o usuário ia aparecer uma janelinha assim, ó, preta, ia ficar esse cursor aqui, né? Como é que o usuário vai saber o que deve informar? O usuário não sabe o que deve informar. Então, percebam assim, se colocando no lugar do usuário, né, ele precisa de um texto que oriente ele da melhor forma possível ao quê? A colocar, a inserir o dado da forma correta, para poder ter um processamento legal. Então, por exemplo, como é que eu poderia ajustar isso daqui? Então, vamos lá. Eu teria que chegar para o usuário e dizer para ele, por exemplo, se fosse o caso da idade, digite a sua idade.
né? Vou dar 2 pontos aqui, vou afastar, vou salvar e vou mandar de novo aqui rodar esse código-fonte. Aí aconteceu aqui, ó, digite a sua idade. Então aqui o usuário, ele sabe o que ele deve fornecer para vocês, ok? Aí de novo, aí o usuário vai lá e coloca a idade. Vou colocar a minha idade aqui, 29. Aí eu vou dar Enter. Ué, não apareceu nada? Eu só coloquei a idade e o sistema encerrou? Pois é, pessoal, é justamente isso que eu falo para vocês. A gente tem que ter muito cuidado dessa interação para o usuário. Claro que a gente vai aprimorando, nós vamos agregando os conhecimentos de como a gente deve realizar, implementar nossos programas para poder ter a melhor resposta para o nosso usuário. Então a gente vai chegar aqui, por exemplo, e printar, por exemplo, para o usuário, né? A gente vai chegar assim, print, né? A sua idade é, tá? A gente pode chegar aqui e informar para o usuário qual é a idade dele, ok? A gente vai rodar de novo o nosso código. Vou digitar de novo a minha idade. Opa, digitei errado ali, né? Mas era aqui embaixo. Aí vai aparecer para mim, ó, a sua idade é 29, tá? Então, assim, pessoal, isso independe de linguagem de programação. Isso é uma regra básica que a gente vai aprimorando, construindo essa habilidade, né, para poder a gente desenvolver melhor ainda o nosso código-fonte. Claro, o programador, às vezes, ele não se preocupa com isso porque é ele que vai utilizar o sistema, ele sabe como está parametrizado, então, às vezes, ele acaba realmente evitando, né, e não colocando de forma proposital esses comandos que vão orientar. Mas a gente não está pensando agora na gente, está pensando em terceiros, que são nossos usuários, que, por exemplo, uma empresa que contratou a gente, né, ou alguém que vai utilizar um sistema, uma pessoa física que vai utilizar o sistema, e ele não conhece a parametrização por baixo. Por isso que é importante ter esse tipo de instrução, de orientação para o usuário. E quando eu chego, por exemplo, numa linguagem de programação, por exemplo, aqui, vou fazer aqui para vocês um exemplo utilizando a linguagem C. É a mesma coisa, não muda nada, eu só tenho que me adaptar à linguagem de programação. Então, vou chegar bem aqui e vou digitar o mesmo exemplo, onde eu vou ter a minha idade, tá? E se eu chegasse e colocasse assim, não, o usuário só vai informar para mim, tá? E não vai, eu não vou passar nada pro usuário do que ele deve colocar, ok? Se eu deixar só assim, pessoal, eu vou ter o mesmo problema de antes, tá? Que é o quê? Que o usuário não vai saber o que está acontecendo. Simplesmente o usuário não vai saber o que está acontecendo. Então, vou aqui no meu terminal. Por exemplo, quando eu for executar esse arquivo, vai aparecer somente esse cursor. Então, de novo, eu vou ter de novo aquela má impressão para o usuário, onde eu preciso instruir o usuário qual a informação que ele deve ali fornecer. Então, eu preciso sempre adaptar o meu código-fonte, né, e adaptar, no caso, inicialmente, os meus algoritmos, para que eu escreva isso da melhor forma, para que eu instrua e coloque os comandos e as instruções da melhor forma. Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar um printf, dizendo para o usuário, né, digite a sua idade, ok? Aí, claro, depois vocês vão, dependendo da linguagem que vocês forem trabalhar, vocês vão estar utilizando alguns argumentos, né, colocando o texto mais alinhado à tela, enfim, usando algum componente. E depois disso vocês vão sempre ali ter alguma forma de melhorar o código-fonte de vocês, deixando tudo muito mais claro e de forma direta. Não adianta colocar um texto gigantesco para instruir o usuário do que ele deve colocar, né? Digite a idade conforme, não. Digite sua idade, deixa o usuário com mais liberdade, ele já entendeu a mensagem. Okay? Então, deixa eu chegar aqui, vou executar o comando, né? Vou bem aqui. Opa, faltou o quê, ó? Faltou aqui ponto e vírgula. Perfeito, é muito bom que essas coisas aconteçam, né? Pra gente ver como o próprio sistema acaba ajudando a gente, tá? Então, vou compilar, né? E depois a gente vai aprender com mais calma a utilização desses comandos, ok? E aqui eu já tenho agora a mensagem para o usuário, ó. Digite a sua idade. Então, agora o usuário já sabe, já foi instruído do que ele deve fornecer. E a partir disso, o usuário vai lá e coloca a idade dele, né? E dá o Enter. Ah, mas não apareceu. Não apareceu porque nós não especificamos aqui qual a informação que deve ter para o usuário, ter de resposta para o usuário. Então, e tudo isso é muito importante, pessoal, no momento que vocês estiverem programando, no momento que você estiver elaborando ou o algoritmo ou o código-fonte de vocês, independente da linguagem de programação. Beleza?
Então, essa é a aula de algoritmos que trata sobre comando de entrada e comando de saída. Muito obrigado e até a próxima aula.